Seja muito bem-vindo a mais uma aula. Eu tô aqui para te dar uma aula ancestral de uma série poderosa que eu venho trazer o resumo para você e que eu vou indicar que você assista depois. Para quem não me conhece, eu sou Bianca Eveline, terapeuta sistêmica especialista na cura ancestral e não poderia ser nada mais do que um assunto aprofundado sobre a ancestralidade. Mas primeiro eu quero te pedir uma ajuda incrível, que você curta esse vídeo, que você me siga para receber todas as aulas, para receber tudo que eu coloco aqui, que é muito poderoso para sua evolução, para a evolução de quem você conhece. Então, se você, curtir, se você seguir, você ajuda também que a gente leve tudo isso para mais pessoas, para que mais pessoas possam se curar, Quanto mais autoconhecimento a gente leva, mais as pessoas se tornam saudáveis para conviver com a gente. Então vamos lá, eu vou seguir aqui o meu resuminho porque é uma série de 2 temporadas, então para eu não me perder no meu rascunho, do que eu vou falar para vocês, eu vou indicar que você assista essa série depois desse vídeo. Por quê? Para você se identificar com tudo que eu te falei e olhar para essa série com um olhar muito mais sistêmico. Então você vai identificar tudo que tem ali e levar para sua realidade de vida. A série está no Netflix, ela chama As Crônicas de Shannara. Vai estar em inglês, que eu não sei reproduzir para vocês ainda, mas As Crônicas de Shannara. De que essa série fala? Para quem não me conhece, eu trabalho com a terapia sistêmica, eu trabalho com a apometria, que é vidas passadas, eu trabalho com o reiki, com a mesa radiônica, com a radiestesia. Então, o meu foco principal ele é muito voltado para a energia e para a ancestralidade, que é tudo que mostra nessa série. Então, a série ela fala inicialmente dos escolhidos, uma série de outra época, eu não sei exatamente de qual época, mas ela é de uma época, muito distante da nossa, então de várias gerações antepassadas, que ela fala de pessoas escolhidas, dos escolhidos, para salvar a Terra, para levar a cura para a Terra, trazendo para a nossa realidade, é como se fossem os escolhidos que levam a cura para a Terra, São pessoas que passam por desafios muito grandes e que aprendem a lidar com esses desafios para levar o melhor que eles têm para a Terra, para o mundo. O que nada mais é do que, se eu trouxer para a nossa realidade, são pessoas que usam os seus dons e talentos e alcançam o máximo de pessoas possíveis para levar a cura, para levar a evolução, para levar o melhor que você tem para o outro. Por quê? Terapeuticamente falando, você só acessa a sua verdade quando você honra a sua família, quando você honra a sua história, quando você traz para você os seus dons e talentos, a sua luz e a sua sombra e consegue entregar para o outro a sua melhor versão de solução, independente do seu trabalho, independente do que você faça, do que você entregue para o mundo, para outra pessoa. Se você entrega uma solução para alguém, de acordo com o seu trabalho, de acordo com a sua verdade, você está sendo escolhido para o mundo. Porque quantas pessoas aqui não vivem inconscientemente, estão infelizes, trabalham com algo que não vê a hora de acabar a semana para chegar no final de semana e não ter que trabalhar. Então, a gente encontrar o propósito, se conhecer, encontrar o que a gente ama e fazer o que a gente ama, entregar para o outro em forma de amor, em forma de solução, não é tão geral assim. Então ela fala sobre os escolhidos que amam o que faz e que levam isso como cura para o mundo. É uma série, de fantasia, porque, como pode ser que você acredite, como eu, porque eu sou médium, então eu trabalho com a espiritualidade, trabalho com a energia. Para mim, tudo que eu vivenciei nessa série é muito comum, mas pode ser que você ainda está começando nesse caminho, então você vai identificar ela como realmente uma série de fantasia, como o gênero dela tá lá no Netflix. Então é uma série de fantasia que mostra algumas coisas realmente que podem não existir, podem não, ser reais. Mas como começa? O início, o início ali da série, ele vem mostrando, as pessoas que têm os dons e talentos, e elas começam ali a meio que não gostar daqueles dons e a romper algumas regras, a sair daquele padrão certinho da vida, das regras, do que é pressuposto para você ou para sua vida. Então eles começam ali rompendo aquela barreira do que já é acostumado.
Trazendo para a nossa visão, para a nossa versão de vida, é a ovelha negra da família, como nós, né, que curamos a ancestralidade, que rompe as barreiras do que a família está acostumado para fazer diferente. Ou seja, se eu venho numa família com muita escassez, eu vou romper esse padrão e vou ir por um outro caminho para fazer muito dinheiro. Se eu venho de uma família que tem muita traição nos relacionamentos, eu vou me tornar aquela ovelha negra para romper um outro caminho e para fazer diferente, para ter um relacionamento saudável e entender que eu posso fazer diferente. Então, eu vou trazer o que eu vi lá para trazer para vocês a realidade, para vocês entenderem. E eu sugiro muito que vocês assistam porque vai ser incrível para o seu autoconhecimento, para levar para você. E aí, seguido disso, trazendo, né, para essa versão ancestral, é como se você viesse, né, para romper essa barreira, para romper esse padrão. E aí, quando eles começam a romper esse padrão, a romper um novo caminho, vem as dificuldades. O que é as dificuldades? Na série vem as más energias de outras vidas, de outras situações que eles vão trazendo ali para o atual, para ressignificar, para curar, para trazer assim, quem sou eu? Por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou trazendo isso para a minha realidade e não está dando certo? E aí vem o quê? O lado sombra. E na série nada mais é do que os obsessores que a gente tem, que nos acompanham, tanto para resgate de outras vidas. Eu trabalho com apometria, como eu disse para vocês, então eu vou falar muito sutilmente sobre esse assunto, porque pode ser que você ainda não se identifique com isso. Mas nós carregamos um lado sombra, que são obsessores, ou que são resgate de outras vidas, que você vem para poder olhar para aquele lugar, superar aquela prova, fazer as pazes com aquela situação e liberar esse lugar. Pode ser que seja uma versão de si que está presa em uma situação muito, dolorosa do passado, que também, inconsciente, te atrapalha na evolução daquela situação. Por exemplo, que seja um relacionamento. Você traz uma dificuldade muito grande nesse relacionamento, nos relacionamentos hoje, e pode ser que você esteja carregando uma dor de uma personalidade sua, de uma versão sua lá no passado, que foi muito ferida, que foi traída, e agora você traz esse medo pra cá que você não consegue sair desse lugar. Então, na série, esse próximo passo é você enfrentar suas sombras. É você olhar para aquele obsessor que está ali do seu lado, é você olhar para aquela sombra que está ali do seu lado, porque lá na série, nitidamente, eles andam visualmente, né? Eles veem essa sombra acompanhando. Para quê? Na série é como se eles induzissem aquela pessoa a não conseguir curar aquele lugar, a não conseguir olhar para aquele lugar para fazer diferente, que é nada mais do que a gente faz aqui. Então, o que eles precisaram fazer? Olhar para o lado sombra, olhar para o que estava atrapalhando, para eles terem força e confiança para acessar o lado que é luz, para acessar a verdadeira identidade, para continuar naquele caminho. Então, trazendo para a sua realidade hoje, é você olhar para os seus padrões repetitivos, é você olhar para o que é de negativo em você agora e entender que você está vivendo isso, que você está passando isso para se curar, para olhar para esse lugar e fazer diferente que você não conseguiu fazer lá atrás ou que você não conseguiu fazer antes. É você abraçar essa sombra e olhar para ela e falar assim, gratidão pelo que você está me ensinando. Eu vou aprender, eu vou ressignificar e eu vou fazer diferente. Porque se você não tem um lado negativo, você não consegue mudar para olhar para o lado positivo. Vou te dar um exemplo muito claro e didático. É você olhar, por exemplo, para aquele relacionamento que você vem carregando, que tem traição, que tem abuso físico, que tem desrespeito, que tem indisponibilidade. E você traz uma dor muito grande naquilo e talvez você não consegue sair desse relacionamento, mas ele veio para te ensinar o quê? Que você não está olhando para você como deveria. Que você está repetindo um padrão da sua mãe, do seu pai, e que você não precisa fazer isso. Aquela dor vem para você olhar, para você se curar, para você fazer uma terapia, conhecer a sua história e escolher parceiros mais saudáveis depois que você já tiver olhado para você para se curar.
depois que você já tiver olhado para você para fazer diferente. Então você concorda que se você não olha o seu lado sombra, não tem como você curar esse lugar? Se tudo está confortável e você vai vivendo ali normal, tranquilo, ele não te leva para uma mudança porque você não vai conseguir olhar para esse lugar. Então aquele ditado de que o sofrimento, a dor, ela traz uma evolução é real. Por quê? O ser humano, as pessoas não conseguem mudar ou tomar decisões diferentes no conforto, no que tá legal, no que tá tranquilo. Então, infelizmente, a maioria de nós vamos mudar e vamos fazer diferente na dor e no desconforto. Olhando para esse lado, eles começam a ter desafios para assumir os poderes que eles têm. Ou seja, para assumir os dons e talentos que eles têm, eles vão precisar confiar que esse caminho doloroso e difícil, ele é para o progresso maior. Então, eles vêm com aquelas dificuldades da vida e começam a se perguntar e começam a querer desistir. Isso aqui não é para mim, eu não nasci para isso. E, consequentemente, os pais deles também lidaram com esse caminho. E aí eles começam a falar, os meus pais já me mostraram que eu não devo fazer isso, que eu não sou essa pessoa, eu não tenho poder para fazer isso. Eu não tenho força para estar nesse lugar, porque na série são lugares de liderança, são reis, são rainhas, são princesas, então é um lugar de liderança que eles têm para acessar esse lugar. Então eles começam a duvidar deles mesmos porque o caminho está muito difícil, eles ainda não acessaram o melhor que eles têm para entregar. Então o que eu trago para a sua realidade hoje é o quê? São os desafios da vida, são os sofrimentos, são as dores que você traz para o hoje, que no meio do caminho você não consegue confiar que aquilo ali vai te levar para um lugar maior e começa a querer desistir. E começa a querer reclamar e leva para o negativo toda aquela trajetória e às vezes não consegue seguir em frente ou às vezes vai ter muita dor. E lá na série acessa muito o que? A confiança em Deus, a confiança na fé, no que eles acreditam. Quando eles têm confiança neles mesmos, eles conseguem usar o poder e a magia que eles têm de forma muito potente porque a confiança leva a isso. Para a sua vida hoje, para a nossa realidade é o quê? Se você confiar no processo, se você confiar em Deus, se você confiar que o caminho que você está seguindo, por mais desafiador, por mais doloroso que ele seja, ele vai te levar no lugar certo. Porque para você acessar o seu poder maior, você tem que entender a dificuldade para se tornar uma nova versão de si mesmo para chegar naquele lugar. Não tem como você viver uma nova vida se você for a mesma pessoa. Então é como se você fosse se lapidando no meio do caminho para se transformar numa nova pessoa, com mais fé, com mais resistência, com um peito mais forte para lidar com os desafios, para quando chegar ao seu poder maior, você ter ferramentas e ter mentalidade para lidar com esse lugar. Porque os desafios da vida, o seu lado sombra, você entender o que você está passando, nada mais é do que você acessar o poder da sua mente. Você colocar a sua mente para trabalhar para você e não o contrário. É você dominar os seus pensamentos, dominar a sua energia para pensar positivo, para confiar em você, para confiar no seu poder. E aí sim, você entender que você pode passar por qualquer coisa porque você vai bancar essa situação. Então, nada mais é do que você aproveitar o caminho, aproveitar o processo, vivenciar, acessar a sua força para aí sim você entender quem você é. E quando tá bem no finalzinho ali da série, né? Quando tá chegando mais ou menos no final da série. Deixa eu só conferir o meu resumo se eu não pulei nada. Não pulei nada até então. E aí, quando vai chegando no final da série, quando eles estão prestes a acessar o poder deles, e aí numa determinada situação, um casal, uma das partes fica muito chateada com a outra pessoa e não consegue perdoar porque ela teve que seguir o caminho dela para se tornar a rainha da floresta, para se tornar a guardiã daquele lugar, porque essa era a missão dela, esse era o desafio dela. Então ela abriu mão da vida dela para proteger aquele mundo, para proteger a natureza.
como se fosse um padre aqui na nossa realidade, como se fosse, né, os padres que não podem casar e eles assumem uma função que, né, que é por um bem maior, então eles abrem mão de um relacionamento. Então ela abre mão disso para proteger a terra e ele fica remoendo, carregando isso de por que ela não escolheu ele, por que ela abandonou ele, por que ela não deu explicações. E o que vocês acham disso? Ele vai continuar arrastando isso, que não vai deixar ele chegar onde ele deve chegar. E no meio do caminho, o que acontece? Ele é levado para uma versão antiga, onde ele consegue acessar a história do pai dele no caminho que ele estava. Então é como se a gente fizesse, por exemplo, uma regressão de vidas passadas, que é o que eu faço no meu trabalho. É como se eu fizesse uma regressão de vidas passadas e entendesse quem eu fui ou acessasse a história dos meus pais para entender o lado dele da história. Então ele vai, né, ele se coloca nesse lugar de olhar para a história do pai dele, para entender qual é a história do pai dele, para acessar esse perdão dos pais e seguir em frente. Então ele vai lá, ele acessa essa história, ele perdoa os pais, ele integra a força de cada um deles e segue para uma nova fase. Trazendo para sua realidade é o quê? É você perdoar se o seu pai foi abusivo, se a sua mãe foi narcisista, ou se a sua mãe foi aquela pessoa que não recebeu amor e acabou não trazendo para você, ou que não soube elogiar você, que trouxe uma autocrítica muito grande, mesmo que não tenha sido muito grave, mas que você não recebeu o que você queria receber e você traz essa dor para hoje e não consegue perdoar. Então, enquanto você não perdoa pai e mãe, você não segue para a vida em evolução. Você não segue para a vida em completude, em sucesso, porque a mãe no seu coração é o seu poder pessoal, é o seu amor próprio, é a sua identidade. O pai que você carrega no coração é a sua prosperidade, é a sua força para levar o seu trabalho para a vida, para ir para a vida e para bater no seu peito e falar: eu consigo tudo que vier até mim porque eu vou resolver. É a função masculina, é o provedor, é o resolvedor. Então, entenda comigo que se você não toma os seus pais, você não vai conseguir fazer sua vida próspera e abundante e nem ter relacionamentos saudáveis. E aí, passando dessa fase, o que eles fazem? Ele vai lá, perdoa o pai, perdoa a mãe, olha para a história deles, entende que eles fizeram o que eles conseguiram, começa a olhar para os dois de uma forma muito grata, muito feliz e entende aquilo ali. E aí ele chega na última etapa de acessar o poder dele para também salvar a Terra com a missão dele lá do momento. Para acessar o poder dele para combater o mal. Ele é um ser de luz que está na missão dele para combater o mal. E esse mal só é combatido com uma espada que ele tem o poder da força ancestral dele. É algo que vem da energia ancestral dele que só ele pode fazer, ninguém mais pode. O que eu trago para você refletir agora? Você é um ser único. O que você veio aqui para fazer, que Deus preparou para você, que Deus colocou nos seus sonhos e desejos é real. O que você tem dentro do seu coração para realizar, só você pode fazer. É só você que trouxe da sua ancestralidade para honrar, para curar, para fazer diferente do que ninguém conseguiu, porque eles não tinham as ferramentas que a gente tem hoje. Então, que você traga para você que você é um ser único, que só você pode trazer para o mundo o que você quer trazer. E aí, ele vai pro final e encontra essa parceira, essa mulher, e começa, e ela, como ela é a dona, como ela é regente da natureza, né, daquele lugar ali, ela encontra com ele em planos, né, em um plano astral, em uma visão, e começa a conversar com ele para dar os comandos para ele de como ele pode combater esse mal, como ele pode combater essa sombra, como ele pode combater esse obsessor que está atrapalhando ali a resolução, né, da energia da Terra ali. E aí ele pega essa espada que é o representante do que vai combater o mal, do que vai matar, né, esse mal todo que tem ali. Eu não lembro o nome como se fosse um mago negro, como se fosse um obsessor mesmo. E para isso ele tem que sacar a espada que é da ancestralidade dele, para só ele, né, conseguir drenar e matar esse ser negativo. E aí ele olha para a espada tá
quebrada, ela tá só no meio. E aí ele fala para ela: como é que eu vou fazer isso? Eu não consigo fazer isso. A espada, ela está incompleta, ela não tem força total. Aí ela começa a falar para ele: o que você precisa perdoar? O que é que você precisa acessar que você não acessou para completar toda a sua força e completar tudo que você vem fazendo até aqui? E ele olha para o pai, ele olha para a mãe, ele olha para ela e fala: é você. Eu entendi que é você. Eu entendi que você está na sua missão e eu estou na minha. Então, eu vejo e eu resgato e vamos resolver essa história aqui, em outras palavras. E assim ele perdoa ela, ele libera, ele entende que ela está cumprindo a missão dela e ele está cumprindo a dele. Quando ele olha, a espada já está 100% pronta para que ele use. Ou seja, tem muitas vezes na vida que você perdoa pai e mãe, você costura algo aqui, costura algo ali, mas parece que sempre falta alguma coisa. Parece que você não acessou o seu poder total para fazer a sua vida acontecer em todas as áreas da sua vida. Talvez você que esteja assistindo aí é só um pontinho que está faltando para você acessar a vida tão desejada. Pode ser que seja aquele relacionamento lá atrás que você não perdoou, que você não liberou, porque qualquer sentimento do passado que você carrega com você, ele te prende àquele lugar. Então pode ser que você ainda não liberou esse lugar e só falta isso para você acessar o seu poder. Então eu trago para você essa realidade de o que falta para você acessar o seu poder. Qual é a pontinha que está faltando para você realizar todos os seus sonhos? Quem você precisa perdoar para realizar todos os seus sonhos e desejos? Pode ser que essa pessoa seja você. Pode ser que o perdão tenha que vir para você perdoar quem você foi, para você perdoar quem você achou que deveria ser e não conseguiu. Então olhe para esse lugar, assista essa série, é incrível, por mais que você não tenha tanto conhecimento assim da espiritualidade. Assista, olhe por esse olhar que eu trouxe aqui para você, integre para sua realidade, entenda que você pode fazer tudo o que você quiser se você assumir o seu poder, se você assumir a sua versão, que toma as rédeas da sua vida, assume todo o poder ancestral, cura, transmuta, ressignifica, faz diferente e assim acessa sua verdadeira essência, seu verdadeiro poder. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, eu trouxe aqui com muito amor, com muito carinho, porque eu me identifiquei muito em várias áreas da minha vida e, todos nós estamos no processo, não é porque eu sou terapeuta que eu não tenho algo para ressignificar. Eu faço terapia toda semana, eu estou em cura constante, porque pra gente ajudar o outro, a gente tem que se curar primeiro. Então eu espero que isso te ajude pro seu dia a dia, para você entender que as dificuldades que você tá passando agora, elas são uma escadinha para sua melhor versão, para sua cura. Não desista, não deixe para depois, não pare no meio do caminho. E se você sentir, me siga lá no Instagram. Vamos juntos em direção à sua cura, ao seu conhecimento. E espero você na próxima aula, no próximo vídeo.